Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais uma vez, o nosso canal Prosa Criminal, entrando para trazer informações para vocês, informações úteis para aquele que trabalha na advocacia, seja criminal ou não. Grande Luciano Macri entrando aí. Olha, ele está rápido hoje, hein? Cara, como eu adoro conversar sobre direito penal. Hoje nós teremos um convidado de excelência. Essa é a verdade. É a primeira vez que eu converso com um convidado que é formado pelo Barro Branco, meu amigo. Não é para qualquer um, não. Meu amigo Robson. Satisfação, Rivera. Doutor Robson. Eu estou falando aqui que não é todo dia que a gente tem um convidado formado pelo Barro Branco. Além de um advogado, além de promotor de justiça, e também candidato a deputado federal. Como é que vai o doutor? Muito bem, meu amigo. Melhor agora, começando a nossa prosa criminal. Vamos toda quarta-feira, às 17 horas, né? Cara, uma maravilha. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou apaixonado por essa conversa aqui com vocês. De verdade. Saudações. Olha o nosso grande mestre chegando aí. Você viu que entrou agora? O Jocadar, aquele teu o doutor. Cara, é aquele seu amigo. Nosso conselheiro seccional, Olha, Cristiano Jucadar. Ele mesmo. Um grande prazer tê-lo conosco aqui, viu, Cris? Um prazer. É um criminalista fantástico, parceiro nosso. Nós vamos fazer um evento aqui em São José do Rio Preto dos criminalistas. Cristiano já está convidado a palestrar para nós aqui em São José do Rio Preto. Viu, Cristiano Jucadar, um grande criminalista, tribuno do Tribunal do Júri. E hoje nós vamos fazer uma live com um dos grandes tribunos do Tribunal do Júri aqui, ex-adverso nas plenárias, promotor de justiça, mas vamos já dar as boas-vindas ao nosso grande professor de todos nós aqui, o nosso querido Paulo Yunes. Salve, salve, meus amigos. Tudo em ordem aí? Dr. Robson, Dr. Luciano Macri. Vamos para mais uma prosa, né? Mais uma prosa. Dessa vez, eu estava falando eu não sei se o professor ouviu, estava dizendo para o Macri que não é todo dia que a gente tem um convidado que formado pelo Barro Branco, né? É isso aí. Dr. Marcos Leles, né? Promotor de justiça aqui em São José do Rio Preto. Estamos aguardando a chegada dele. E acabou de uma entrar pessoa aqui, muito conhecida por todos, né? Pode continuar aí, viu, professor? Falando aí, porque eu vou tentar se eu consigo puxar ele aqui. Não, tranquilo. Eu acho que é aquela descontração de sempre, né? Caríssimo Luciano Macri, né? A gente vai batendo um papo e vai conhecendo as pessoas, vai apresentando, né, pessoas que atuam, né, na área do direito criminal, na área do direito que envolva, né, essa necessidade nas relações humanas de alguma forma buscarmos, né, a justiça. E isso é que nos interessa, né? Poder trazer essas figuras regionais, né? Bater um papo com elas, enfim, estabelecer uma prosa bacana aí sobre temas os mais variados relacionados à área criminal, à criminologia, à execução de pena, enfim. Muita gente ainda para vir, né? Exato. Tem bastante gente. Nosso intuito aí está sendo iniciar a nossa prosa mais abraçando o interior aqui paulista, e em breve estaremos expandindo o nosso
nosso contato aí com nossa capital, os nossos colegas aí, né? Sem dúvida. E estamos com esse projeto de 200 anos do Tribunal do Júri, que Agora no meio de março. foi implantado dia 18 de junho de 1822, né? Pelo decreto. Um decreto que, se você jogar no Google hoje, você vê lá o decreto 18 de junho de 1822, pelo Dom Pedro de Alcântara, o regente, que tinha como tutor o José Bonifácio de Andrada. Implantou o Tribunal do Júri, que, como todos sabem, foi para julgar os crimes contra a imprensa, né? O início do Tribunal do Júri. Então, esse ano, 2022, estaremos comemorando aí em vários lugares do Brasil, inclusive São Paulo vai ter lá no Tribunal do Júri da capital, que fica a sede do primeiro Tribunal do Júri paulista, né? Aí eu não tenho certeza do Brasil, que está lá no TJ, aquele Tribunal do Júri maravilhoso do Salão dos Passos Perdidos, que todo advogado criminalista tem que conhecer. Olha aí, Opa. Grande tribuno e amigo. Eu estou aqui no notebook tentando falar com os meninos do direito, né? E acabei me enrolando um pouquinho. Não vou tirar o paletó, que ninguém está com paletó aqui, quero ficar igual a defesa. Opa! Pronto. Aí sim, doutor. Princípio da paridade de armas. Aqui, bonitinho, ficar bonito na foto aí. Ó, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o evento de vocês. Eu acompanhei o primeiro, até falei com o Dr. Robinson a respeito. É uma alegria ver uma juventude de advogados interessados em aprender e passar a experiência à comunidade dos operadores de direito. Para mim, isso é uma alegria e uma honra estar presente aqui com vocês. Doutor Leles. Muito obrigado, professor. Estou vendo que o meu filho, que é médico, entrou e já está aplaudindo a gente também. A honra, primeiramente, é toda nossa, não só pelo trabalho que o professor faz aí no plenário do júri, reconhecidamente, não só por mim, mas por todos os advogados. Sabemos da combatividade do doutor e principalmente pela história que o professor tem durante a vida, principalmente doando parte do tempo para a sociedade e em prol da sociedade, tá? E a gente agradece demais e eu passo a palavra aí para os meus amigos para que saudem a vossa participação. Doutor Leles, é uma honra recebê-lo aqui, viu? Apesar de ser uma conversa bastante descontraída e informal, totalmente informal, a gente vai dar uma apertada no senhor aí, porque a gente quer extrair do senhor o máximo que a gente puder aí de sapiência e também da sua história de vida, né, que é muito interessante. Mas saiba que é uma honra e vamos começar, né? Vamos lá, Mac. Eu posso dizer que eu sou seu amigo? Deve? O doutor, professor, meu amigo Leles, fizemos alguns júris, algumas plenárias junto, discutimos muito no Tribunal do Júri, algumas
saímos vitoriosos, outras perdemos, mas costumo dizer que quando nós estamos nas plenárias, todos ali já perdemos, porque uma vida foi ceifada, né? E a sociedade ali já perdeu. E aí depois saímos e comemos algumas esfirras ali na Quiberama e tá tudo certo, não levamos nada pro pessoal. Fato é que esse ano faremos 200 anos de Tribunal do Júri, né, meu amigo? E você, eu estava vendo aqui o seu currículo, 35 anos de Tribunal do Júri, quase a minha idade de Tribunal do Júri. Eu sei que você é jovem, e eu tenho aqui formação em 1979, você já era policial militar formado, pô. E tem uma carreira brilhante, né? Então, eu vejo que a sua experiência aqui tem 90% aqui de média de condenações. Foi conduzido com dedicação e cumprimento da lei, respeito ao devido processo legal. Isso eu tenho certeza que nos tribunais que eu participei contigo, eu posso afirmar que nós tivemos grandes embates ali e todos acredito que a justiça foi realizada com muita presteza. E vejo que ainda faz um trabalho social de extrema necessidade para a comunidade de São José do Rio Preto e região com o Centro Espírita, né? Muito bom. E toca um violão, que é uma coisa de louco também. Bom, fato é, meu amigo, que é uma pessoa exemplar e de grande admiração por todos nós. E agora está saindo para deputado federal também. Então, nós vamos abordar aqui desde os 200 anos até a presente situação. E aí eu passo a palavra para você para discorrer sobre o Tribunal do Júri e a palavra é toda sua, meu amigo. Na verdade, a minha história no Ministério Público se confunde com o Tribunal do Júri, para mim. Porque os senhores sabem que nós entramos num período denominado estágio probatório, que é de 2 anos, e nesse período de estágio probatório, eu entrei em dezembro de 1986, no Ministério Público, e naquela época, o promotor de justiça substituto não atuava no Tribunal do Júri. E eu tive um convite no início de 87 para participar do 4º Tribunal do Júri, que na época estava instalado na Penha, de França. E eu me recordo como se fosse hoje. Foi a primeira oportunidade que tive, como estudante de direito. É bom dizer a quem me ouve aí, aos acadêmicos, que eu sou formado na FADIR, na antiga FADIR, na Faculdade de Direito de São José do Rio Preto. Tenho muito orgulho disso. Tive excelentes professores, Jaiminho, lá de Olímpia, Dr. Paulo Norberto, enfim, do Generoso Otero, um time de primeira aqui na nossa cidade. Eu tenho como princípio que quem faz a faculdade é o aluno. A faculdade, nós que estudamos, que dedicamos. Então, em 87, eu fui do primeiro Tribunal do Júri. Confesso, como se fosse hoje, aquela dor de barriga, aquela ansiedade, aquela dificuldade. E eu não consegui falar 30 minutos no primeiro júri. Foi uma dificuldade muito grande, era um homicídio qualificado, o advogado era o presidente da subseção da ordem lá na Penha. Ele fez uma frase que eu nunca esqueço. Falou: doutor, o dia que o senhor estiver ganhando todas no plenário do júri, pega a sua beca, joga e vai embora, porque o senhor não está fazendo justiça. Não está fazendo justiça. Aprendi aquilo,
Aprendi a partear com ele, porque eu comecei a falar, comecei a gaguejar, eu fiquei sem raciocínio naquela oportunidade. E aí sentei, depois de meia hora de fala só, não chorei em público, fiquei com vergonha, mas chorei por dentro. Respirei profundamente, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E a primeira palavra que veio naquele sentido foi mãe, minha mãe. Mas aí fui me acalmando e voltei à minha normalidade, voltei a pensar, argumentar e comecei a partear. Então, meu estilo de aparteamento, hoje está regulamentado no Código de Processo Penal, foi desde o primeiro júri. Em seguida, eu fui promovido como substituto para General Salgado, fiquei poucos dias lá naquela comarca, naquela época era chamada primeira entrância, hoje é entrância inicial. Depois eu fui logo promovido para Votuporanga, minha família é de Rio Preto, já guardava uma promoção para cá, e fiquei quase 9 anos em Rio Preto, em Votuporanga. Foi uma escola notável, né? Casos emblemáticos, homicídios terríveis, né? E isso me deu aquela bagagem cultural, de direito, e de aprender a falar em público, né? Dominar e mexer com as emoções, isso é importante. Como você já tinha adiantado, nós estamos mexendo com vidas. Até ontem eu participei de um programa no SBT, que vai no sábado, o doutor Tedesco me perguntou, doutor, eu sou contra o júri, o que o senhor acha? Eu falei, eu sou a favor. Sou favorável. Mas para que nós tenhamos um bom tribunal do júri, nós temos que ter um bom promotor, preparado, e um excelente advogado, para que a gente possa, no debate, trazer os fatos à verdade. Eu esperei Rio Preto, né? Fiquei quase 9 anos em Votuporanga, foi uma escola importante, e aqui eu estou desde 95. E agora com uma novidade. Eu estou sendo convidado para fazer parte de outros plenários em outras comarcas da região. E então fui convidado pelo colega, ou por algum impedimento, ou porque o cargo está em vacância. Eu falei quase em todo o júri da nossa região. Eu acredito, escutei isso em São Paulo na última sexta-feira, que eu fui lá na posse do senhor Procurador-Geral de Justiça, o Mário Luiz Salbu Rubo, e eu ouvi do senhor Procurador de Justiça, falou assim, olha, o doutor Leles é o que mais faz júris no estado de São Paulo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez eu seja o único promotor que tenha feito 2 júris no mesmo dia em comarcas diferentes. Eu fiz um de manhã no Zé Bonifácio, corri para fazer outro em Rio Preto. Fiz um Tabapuã de manhã, outro em Rio Preto. E sempre com alegria, com entusiasmo. Eu nunca contei para o senhor, eu fiz mestrado com o Mário Sarrubo, lá na PUC de São Paulo, em 98. E quando eu disse a ele que eu era de Rio Preto, né, o nosso professor era o Dirceu de Mello. Quando eu disse a ele que eu era de Rio Preto, ele falou assim, e o Leles, tem feito muito júri lá ainda? Isso em 98. Eu nunca contei para o senhor isso aí. Ele é gente e uma boa. Coisa que me incomoda bastante, quando com as pessoas, você já aposentou? Eu falei, não, eu não me aposentei. Como eu disse, você já adiantou, eu não queria falar muito disso, mas já que você falou, e diante da minha experiência no direito penal, querendo melhorar leis, tendo dificuldade em razão das leis de execuções penais, tentando apertar um pouco mais o calo dos homicidas, né? Porque eu sempre tenho dito, nós prevenimos o crime contra o patrimônio através do policiamento excessivo fardado, né? A polícia militar, especialmente, patrulhando, o ladrão não vai entrar na nossa casa, porque se ele entrar, ele vai ser preso. Mas como coibir, como impedir um crime doloso contra a vida? E eu tenho dito isso no plenário, que o homicídio ele é perpetrado por médico, por advogado, por juízes, por promotores, né? Por homens de bem. Então, a única forma que eu entendo capaz de impedir o aumento da criminalidade, do homicídio principalmente, é um tribunal do júri sério. É uma resposta adequada. Isso é importante que a gente fale, né? Isso eu tenho demonstrado com muito carinho. Então, essa é a minha pretensão agora, pretensão política legítima, ela é resultado da minha experiência em levar para Brasília argumentações para melhorar as nossas leis. Importante isso, né? E também, isso é importante que se diga, sem querer aqui falar em pré-campanha, absolutamente, mas falar a minha posição, eu quero, e você,
um representante de Rio Preto e da nossa região. Falei bonito, né? Ô, doutor Leles, fez algum júri com o Jesus Greco lá em Votuporanga? Muito! O Jesus formou comigo na Padilha. Né? Ah, ele é da sua turma lá? É da minha turma. Nós tínhamos duas turmas, bacana. a turma A e a turma B. A turma B era mais unida, a minha era mais de jovens. Né? E o Jesus fez uma peça em mim que eu não gostei. É meu amigo, meu irmão. Sim. Mas ele falou uma coisa no júri que foi muito interessante. Ele falou para os jurados, senhores jurados, não acreditem muito no doutor Leles, não, porque ele tem curso de teatro. Rapaz, eu quase peguei no pescoço dele, né? E o Jesus era uma figura bastante interessante, folclórica até, que eu ia falando, ele ia fazendo um papelzinho, escrevendo, e ia jogando assim no chão as coisas que ia falando. Né? Mas também, ele tinha um companheiro muito bom lá em Votuporanga, que era o Jesus Greco e o Mário Fernandes Júnior, Marinho. Verdade. São dois advogados excelentes. Verdade. Viu, professor? Estava no mudo aqui. Professor, eu fico inibido, rapaz. Professor na faculdade. É assim, ó, eu já me sinto lisonjeado, porque, teoricamente, eu tenho o único convidado que não estudou com o Paulo Yunes, que não fez aula com o Paulo Yunes. Porque o Paulo Yunes, ele é muito conhecido, todo mundo faz aula com ele, então, devido ao conhecimento vasto dele. Mas, assim, o meu parte aqui, nessa fala do professor, é que é extremamente importante que nós tenhamos alguém, né, como representante do povo, como deputado federal, que conhece, além de levar, de melhorar a legislação penal, mas que principalmente conhece. O conhecimento do professor e o estreitamento que o professor tem com o direito penal, processo penal, lei de execução penal, eu acho que tende a crescer muito as suas postulações em Brasília. Então, acredito que não é um lobby eleitoral aqui, mas eu tenho que falar que eu sou a favor, entendeu? Mas com muito apreço que eu vejo a fala do professor. Eu fico muito triste quando analiso a eleição de 2018, principalmente na comarca de Rio Preto. Nós temos aqui quase 320 mil eleitores, né? Passando disso aí. Então, eu fico muito triste porque nós tivemos aqui uma expressiva votação de candidatos de outras regiões que nunca pisaram em Rio Preto. Então, isso é lamentável, né? Então, eu tenho e peço aí o interesse de todos para que a gente possa se unir e trazer uma movimentação para favorecer a gente, que estou aí, principalmente eu, né? Sem falar em uma palavrinha que eu não posso falar aqui, mas de apoio, né? É importante. Assim... Com certeza. O professor, mas entrando um pouco na seara criminal agora, nós estamos diante de um caso hipotético, e aí analisando hipoteticamente, eu queria dar a opinião do professor o que o professor acha seria possível, no caso de um promotor... Nimer, né? Essa mãozinha. Você aprendeu com o Paulo Nimer, né? O Paulo Nimer, quando ele queria hipnotizar os jurados com a mãozinha dele, assim. Você aprendeu bem. Professor, você sabe qual é o apelido do Macri aqui? Como é uma prosa, então a gente gosta de rir. Que prosa é para rir. Você sabe qual é o apelido do Macri aqui? É o homem do chicote. Ele aprendeu com o Paulo Nimer, essa mãozinha para fazer mágica.
Na hora que eu começo com a mãozinha assim, é porque lá vem o negócio. Num caso hipotético aqui, professor, que é, no entendimento de um promotor que entende pela desclassificação de um delito, pela desclassificação de uma tentativa de homicídio, e o outro entende pelo homicídio doloso, para os alunos que estão nos ouvindo, qual seria a solução do delito? Há um conflito de competências? Quem solucionará esse conflito de competências nesse caso hipotético? Que caso que você está me apresentando hipoteticamente? Não é que está na mídia, né? Você quer me colocar em saia justa, né? Na verdade, eu aprendi a não opinar fatos que eu não conheça profundamente. Você vê uma imprensa televisiva, você vê a parte da mídia questionando, enfim. Eu não entro absolutamente em opinar, mas, teoricamente, eu sou um dos promotores que mais consegui condenações por denominado dolo eventual. Ou seja, quando o agente ele assume o risco, mas ele não quer, né, é aquela palavrinha, dane-se, eu não quero. Mas se o resultado aparecer, dane-se, para não falar outra palavra mais forte aqui. Né? Sim. Ele assume o risco de matar. Eu tive experiências no trânsito, principalmente, né, de homicídios. Até a jurisprudência ainda está em dúvida no tocante se cabe ou não a qualificadora no crime de dolo eventual, se tem surpresa. Eu já consegui algumas condenações, outras foram revistas, enfim. Mas sempre é importante dizer que um conflito de atribuições ou conflito de jurisdição. Lembrando, atribuição entre dois promotores. O promotor entende que aquele caso é um crime doloso contra a vida, o indivíduo pegou o veículo em alta velocidade, embriagado, foi fazer um racha, bateu e matou. E o outro colega que recebe, que tem a competência no tribunal do júri, fala, não, para mim, eu entendo que isso é um crime culposo, porque é muito difícil você definir a regrinha que vai distinguir qual é o dolo, ou qual que é a culpa, que é dolo eventual, se é culpa consciente, enfim, isso aí é uma loucura. Se nós, principalmente perante o tribunal do júri, se você falar para o jurado, que é leigo, a respeito da diferença, ele não vai saber nada. Então, o que a minha experiência fala? Sem querer ensinar nada a ninguém, absolutamente. É explorar o fato. Se aquele resultado era previsível, era lógico de acontecer, é evidente que ele deve responder pelo dolo eventual, não é? Agora, no tocante que você quer saber realmente, que você me falou em off ontem, né? Vou te perguntar aquele dos guardas rodoviários federais, não é? Para mim, é difícil analisar sem analisar das circunstâncias, porque o importante, e é aí que a gente fala sempre com muita cautela, o importante é a apuração da prova, né? Ver um inquérito policial bem elaborado, enfim. Mas se o indivíduo pega e joga o outro dentro de uma cela ou dentro de uma viatura, sem nenhuma ventilação, e eu entendo que assumiu o risco e vai responder por um dolo eventual. No meu entender. Assim, fazendo uma análise, sabe que tem outra circunstância, será que o indivíduo tinha algum risco de eventual agressão aos policiais rodoviários federais? É só o fato analisado com bastante critério que nós podemos ter uma solução justa. Entendi. No caso do conflito com dois promotores, nesse entendimento, sobe para o procurador. O geral decide. Respeita a opinião do promotor. Se eu sou promotor do júri, falando, nesse caso não é meu, é designado um outro colega, um outro promotor para atuar naquele caso. Isso é bacana. É a independência funcional, né, de interpretação. Perfeito. Perfeito. Você sabe que tem um ditado que o professor sempre diz e que eu costumo
também conversar com alguns amigos e também, por que não, clientes, tem um ditado que o professor fala e eu gostaria que o professor falasse aqui também. O ditado do plantio. Eu sempre digo isso para os jurados, né? Porque é importante que a gente traga argumentos para que o jurado tenha serenidade, segurança para julgar. E aí a questão interessante da questão da religiosidade, né? De julgar alguém. Passou aqui em Rio Preto um meu amigo, o doutor Caio Meluso, que ele falava assim, ó, quem julga o homem é Deus. Nós julgamos o fato. Aliás, como foi citado aí, o Tribunal do Júri surgiu lá no Império como tribunal, o juiz do fato. É exatamente isso. Então, eu gosto de lembrar que a sementeira é livre. O cara semeou e a colheita é obrigatória. Não é? Por isso que não me comove a lágrima do réu. Na hora que ele está sentadinho lá, algemado, que ele vai pegar uma pena grave, ele começa a chorar. Eu acho que ele tem que responder pelo que ele fez. Não é? E sem dúvida, e tenho conseguido isso. Para chegar ao jurado, vamos julgar o fato. Mas o indivíduo é primário, vai ter análise para o juiz na hora da aplicação da pena. Não é? Mas o fato, por isso que há essa sensação de impunidade, isso que nós temos que acabar. Não é? Por isso que nós temos o aumento do crime de homicídio, que o cara fala, você não vai dar nada. Vou contratar o doutor Macri lá e vai me defender, e eu consegui uma pena razoável, vou trazer uma tese defensiva de uma violenta emoção, de uma injusta provocação da vítima, enfim. E tem que combater bastante isso, né? É isso mesmo. Tem uma situação em que muitas vezes eu converso muito com o Paulo sobre isso, converso muito com o Macri, na questão quando o réu ele está indefeso. Qual que é o ponto de vista do professor nesses casos? É interessante, viu? Eu não queria entrar no mérito de um caso específico, mas eu vou contar que é muito engraçado. Vale a pena a gente perder uns 2, 3 minutinhos para contar. Eu fiz um caso aqui em Rio Preto de um indivíduo que estava junto com um amigo e 2 mulheres numa carroça. E o cavalo empacou. Né? O cavalo empacou e passou um indivíduo que estava olhando aquela cena, porque os 2 marmanjos ficaram em cima da carroça e mandaram as 2 mulheres descerem para empurrar o cavalo. E o cara passou, cruzou os braços assim e falou assim, muito bonito, né? Os 2 marmanjos aí fazendo que as 2 mulheres... Só que ele não sabia que quem estava conduzindo a charrete era um fugitivo do IPA antigo. Ele sacou no revólver e deu 2 tiros nesse falador. Né? E pegou nas nádegas dele, ele não morreu, correu, e eu denunciei por tentativa de homicídio. Muito bem. Esse advogado, que a caridade fala para não falar o nome, parece que ele está no outro plano já falecido, ele não argumentou quase nada, absolutamente. Ele falou assim, ele levou um livrinho na mão, que era um livrinho de horóscopo. Aí ele parava assim para os jurados, apontava o dedo para o réu e falou assim, ele não merece ser condenado. Não foi ele que cometeu o crime. Não foi ele que provocou esse fato. E não falava mais nada. Depois ele cruzou o bracinho dele, era pequenininho, e falou assim, o senhor sabe, senhor jurado, por que ele atirou? Porque ele é do signo de Gêmeos. Eu estava quase caindo, né? De raiva. E ele não falava nada. Aí, ele pegou, olha que argumentação interessante, ele abriu e falava assim, característica de quem é, não lembro se era esse mesmo, se era esse mesmo, falou, olha, quem é de Gêmeos é curioso. Então ele só levou tiro porque ele foi curioso, foi falar lá, né? Enfim, um jurado, também falecido, porque nós passamos uma época aqui em Rio Preto muito interessante, que nós tínhamos jurados de cadeira, tinha jurados que tinham quase 20, 25 anos
o doutor Magno deve lembrar disso, que ele acompanhava. Eram jurados antigos, né? Que sabiam muito mais que o juiz, que o promotor. Um deles levantou e falou: doutor, esse júri tem que ser dissolvido, porque eu estou entendendo que esse réu está absolutamente indefeso. E foi dissolvido o julgamento e foi marcado, ele foi destituído, era um advogado nomeado. Então é muito triste isso, viu? É muito triste isso. Mas também, eventualmente, pode encontrar até um órgão do Ministério um pouco despreparado pelo fato. Né? Mas, para a defesa, é muito desagradável isso. Né? Nós já tivemos advogado em Rio Preto, a grande parte já partiu para o outro lado, que eram folclóricos, né? Ah, sim. O doutor Caio Merluzzo conta uma situação que ocorreu aí, não sei se o senhor estava no júri na ocasião, pelo Ministério Público, mas na hora do advogado fazer a sua sustentação, ele não falou nem 5 minutos, né? E aí o doutor Caio chamou o advogado, né, até a mesa e disse: doutor, o senhor precisa desenvolver um pouco mais aí, porque senão eu vou considerar o júri, eu vou considerar o réu indefeso, né, e vou ter que remarcar aqui, redesignar uma nova data com um novo advogado. Ele virou para o doutor Caio e falou assim: não, tudo bem, doutor, mas o senhor já vai expedir a guia hoje? É verdade. É verdade isso? Verdade, eu estava presente. Nossa, que situação. Já pensou, rapaz? Isso é triste demais, né? Viu? Mas eu tenho que fazer uma consideração, desculpe jogar sardinha para vocês, mas essa turma, principalmente essa turma nova, que está atuando no Tribunal do Júri, são notáveis, são meninos, desculpe falar meninos, mas para mim são meninos dedicados, estudiosos, dão trabalho, e são principalmente portadores de uma lealdade processual, que isso é realmente maravilhoso. Né? Eu, quando vou ao plenário, sabendo que são advogados nomeados ou constituídos dessa juventude de Rio Preto, eu vou com tranquilidade. Com muita paz. Isso, muito bom. É bacana. Muito bom ouvir isso. Doutor Lécio, preciso fazer uma pergunta para o senhor, porque não tem outra pessoa para fazer essa pergunta. Cartas psicografadas como matéria de prova no Tribunal do Júri. Olha, para quem não sabe, eu sou médico. Para quem não sabe, eu sou médico psicógrafo. Né? É complicado. Né? Nós tivemos um caso, se eu não estiver enganado, em Goiás, que tem até um livro que eu recomendo para quem tiver interesse, uma psicografia perante os tribunais. E o advogado levou essa prova para a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. E o juiz viu, ele inocentava, eram dois meninos, dois jovens, que estavam manipulando um revólver e, na hora de apontar o revólver, ele disparou. Eram amigos, pegou no peito desse indivíduo e ele morreu. E ele, lá em Uberaba, através da psicografia incomparável, maravilhosa de Chico Xavier, ele perdoou o menino, falou: na verdade, ele não quis me matar, nós estávamos brincando, ele estava me apontando na minha direção e eu o perdoe, meu amigo, e a família estava revoltada, a família do menino, da vítima, revoltada, não aceitava, mas o advogado juntou essa prova e o juiz, na primeira fase, ele absolveu sumariamente. O promotor recorreu, o recurso de distrito, o Tribunal de Justiça reformou e mandou a júri. Olha, no Tribunal de Júri, qual foi o resultado? Os jurados também absolveram. Mas nessa história... Eu achei estranho a impronúncia, a absolvição sumária, né? Porque se é o juiz ele estava subtraindo uma decisão que é do jurado, né? Exato, mas o que é bacana nesse livro, sem aqui tentar fazer proselitismo de espiritismo, que eu nunca fiz isso, foi feita uma prova técnica, um criminalista analisou a assinatura da vítima viva, né, à época, livros, e cadernos escolares, e a assinatura e escritos na psicografia eram idênticas. Né? É isso que é o mais interessante. Nós tivemos um caso aqui, eu não sei se não é da época do Dr. Magno, eu não queria falar de nomes,
tá? Que é desagradável. Que são personagens que ainda estão em Rio Preto. Mas é um fato que ia acabar chegando em minha mão, né? Esse réu era irmão de um político famoso. Foi até prefeito em Rio Preto. E entre uma discussão na zona do Meretrício, o pai matou o filho. Né? E a família foi lá em Uberaba e o filho também teve uma oportunidade de falar, de perdoar o próprio pai. E o fato ia ser um júri importante que eu tinha que analisar a parte jurídica e a parte mediúnica nesse fato. Mas interessante que o réu morreu antes de ser julgado, através de um acidente de carro. Olha isso para mim. Depois, em off, eu falo o nome, tá? Tá. Tá? Ô, doutor Leles, e aí a pergunta, eu vou emendar, né? Porque é uma curiosidade minha e acredito que de muitos que conhecem o senhor, né? E sabem das duas atividades. Como conciliar essas duas atividades, né? A gente sabe que a doutrina espírita trabalha com o aspecto científico também, né? E, obviamente, a questão lógico-jurídica está apoiada numa ciência, né? Mas como conciliar duas atividades bastante marcantes, né, na vida em sociedade, sendo que em alguns momentos elas podem ser até antagônicas, ou uma pode até, né, de alguma forma atrapalhar a outra. Como é que o senhor concilia isso? Olha, aquilo que o Dr. Robbins falou de início, né? Cada um conforme as suas obras, né? A sementeira é livre e a colheita é obrigatória. A desculpa, o perdão da vítima, eu entendo que ela não tem o poder de apagar o fato criminoso, entendeu? É lógico que nós temos circunstâncias. O indivíduo pode ser apenado de uma forma mais atenuada, mas trazer isso como regra. E também, eu vou falar uma coisa doutrinária que eu não deveria falar, mas já que você tocou no assunto, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele, na época que estava lá, em 1857, elaborando o roteiro para que os espíritos respondessem questionamento, apareceu um indivíduo querendo participar da equipe de Allan Kardec, para ajudar, porque ele era médium também e acelerar o processo para que o livro, que saiu em 18 de abril de 1857, saísse antes. E aí chegou essa informação para Kardec, ele levou o fato aos benfeitores, que dizem e falaram o seguinte: a verdade não pode ser dita pela boca da mentira. O que quer dizer isso? Depende do médium. Se eu abrir um leque para trazer informações do além, quem vai dar essa informação? Qual que é o médium que você tem confiança de honestidade, de integridade para trazer essa informação? O filtro, repito, a verdade não pode ser falada pela boca da mentira. Então, meu querido, se chegar isso na minha mão, eu vou discutir com os jurados e não vou aceitar. Interessante, muito bom. O professor, A Mara, nossa amiga lá de Pacaembu, que está entrando aqui, dando um recadinho. Amo vocês em Pacaembu, Mara. Logo estaremos juntos. Quem entrou agora também foi um amigo do professor e um amigo do professor Paulo, que é o Monteleone, não é, Paulo? Esse é fera lá em Catanduva, hein? Ah, esse é fera. Saudade desse menino aí. E tem o outro que entrou aí também, doutor, o Orlando Barbato, Barbatinho. O Orlando Barbato. Espírita também, viu? Para quem não sabe. É verdade, é verdade. Mas eu levantei essa hipótese voltando ao tema que eu havia perguntado, professor, sobre o réu indefeso. Em Rio Preto, realmente, nós estamos com uma safra muito boa. Ela é tão boa que a gente acaba se espantando com o conhecimento que esses novos alunos têm. Mas, mesmo assim, alguns deles, eles
acham, eu entendo que a área criminal era uma área de riqueza, e se enganam com isso, né? Era uma área onde eu vou entrar e vou ficar rico. É muito divulgado dentro das redes sociais, em vários lugares, que vai para a área criminal que você vai ficar rico. Então, eu costumo dizer e lembrar, principalmente que o professor está aqui e sabe disso, grande parte dos crimes que são julgados pelo Tribunal de Júri, eles são assistidos pela Defensoria, né? E O promotor fica rico, porque ele recebe um salário vultuoso. Agora, o advogado... Você acha isso, doutor? eu vou concluir, e às vezes existe advogado que acaba de sair da faculdade, acha que é tudo muito fácil e acaba deixando de estudar, deixando de fazer um estágio com um advogado, como o Luciano Macri, como o Paulo, ou até como o professor, que se numa hora tiver a intenção de advogar, ou até mesmo aqui no escritório, que acha que pode entrar num tribunal de júri, ou até mesmo numa resposta à acusação que não seja o júri, sem estudar devidamente. Eu falo porque hoje, professor, e aqui a gente costuma falar nessa prosa de algo que a gente vivencia. Hoje eu tive que fazer uma peça, e aí eu fui estudar o processo do cidadão, e aí eu percebi que, em vários pontos, tanto o advogado dativo quanto o advogado contratado, eles me espanta, não é dessa cidade, eu também não vou falar a cidade que é, tá? Porque aí eu falo, todo mundo vai falar que é dessa cidade. Não é de Rio Preto, mas é que eles deixam de pontuar no processo fatos importantes, e que a gente julga os fatos, julga o momento, a gente não julga a pessoa, e às vezes deixam de julgar. Nesse sentido, qual que é a orientação que o professor, como professor que é, como tribuno que é, assim como os demais aqui, o professor Luciano Macri e o professor Paulo, qual que é a orientação que os três trazem para essa mocidade que vem trabalhando e querem entrar na advocacia criminal, né? E primeiramente, entender que nós não estamos vivendo aqui na advocacia criminal algo que você vai ficar rico. Não vai. Desculpa, mas não vai. Seguinte, a parte criminal, e sou suspeito em falar, o Tribunal do Júri, principalmente, é uma questão de ideal, de vida. Porque você se enriquece de uma outra forma. O enriquecimento não é só enriquecimento através do dinheiro. Enriquecimento através da cultura, do conhecimento. Atuar no Tribunal do Júri, você deve estudar psicologia, psiquiatria, medicina legal, as relações sociais. Enfim, é um mundo todo para que você possa explorar. E o resultado, independente de ganhar ou perder, isso não compete a nós, compete um bom trabalho que engrandece o indivíduo. Não é? E o rico, na verdade, é aquele que está satisfeito com o que tem. Nós temos o ideal, já basta. Né? Perfeito. Aí é uma questão realmente de roteiro de vida, né? De tirar de lado a vaidade. E nós estamos vivendo ainda os resquícios ainda da pandemia. A gente percebe que o dinheiro que você amealhou, é que o Cristo fala, né? Procurai amealhar os bens que o ladrão não rouba, nem as traças destrói. Então, eu tenho isso comigo. Dificilmente jogo em loteria, essas coisas, que para mim não interessa. Enriquecer, ter uma vida razoável, basta. E o direito criminal nos traz essa alegria, que é o maior bálsamo da vida, que é a alegria de viver. Siga o relator. Exatamente. Eu acredito que o professor dos professores aí dos tribunais do júri
O professor Leles aí falou tudo. O tribunal do júri, quando você sai e sai com aquela sensação de que fez justiça, é que valeu a pena. É que valeu a pena todo o seu esforço, toda a sua dedicação, né? E não tem dinheiro que pague aquilo. Digo mais, viu, Macri? O doutor Leles acabou nessa resposta respondendo a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Como conciliar, né, as duas atividades, né? Porque foi uma resposta de uma espiritualidade sem tamanho, né? Um ensino para todos nós, né? É justamente isso. Essa é a intenção do prosa criminal, viu, professor? É trazer informação útil, como o professor Luiz Barbato disse aqui, tem que estudar. Não tem outra alternativa. Você tem que estudar e tem que se dedicar, tem que se apaixonar e tem que gostar. Quando você... o seu convite, doutor Robin, eu gostaria de colocar para todos, né, que eu estou disponível agora, estou afastado do Ministério Público, descompatibilizado em razão do meu pleito eleitoral, mas fico à disposição principalmente para atender pedidos de palestras nas faculdades de Direito e também nas escolas colegiais, por exemplo. Nós temos que falar do Tribunal do Júri para a molecadinha que está lá, para evitar conflitos, sair na mão e briga, agressividade. Eu agradeço o meu convite lá para o Vencer, né, que estaremos lá. Estive recentemente no Carlos Chagas. Enfim, isso é importante, visitar as escolas, falar da cidadania, falar do direito constitucional, falar do direito criminal. Então, deixo aí à disposição de todos. Eu estou com um horário, com uma agenda, embora que estou visitando muitas cidades, mas disponível para atender a todos. Eu só vou apimentar aqui. O Macri disse que o professor tem de magistratura, de Ministério Público, a mesma idade que ele. Não tem não, viu? Ele já toma chazinho de noite, anda de pantufa pela casa, não tem nada dessa não, você conversa. Então, essa hora ele está tomando chá de mel, viu? Não tem, olha lá, tô falando pra você. Estou tomando melzinho e própolis. Tá velho. Aqui, ó, própolis, ó. Não vem com essa conversa aqui, irmão, Marco, falando que você tá novo, usando o nosso convidado de escada para falar que você tá novo. Não. Mas o Leles é novo, pô. O Leles está na flor da idade. Não, vou fazer meia... Mas eu, antes da gente ir já para os minutos finais, eu queria dizer ao professor, promotor, fundador e integrante do GAECO, professor de Direito Penal, formado pelo Barro Branco, que tenha a minha... que eu sou parte do seu processo, tá, eleitoral. Eu estou contigo. Que bom. Fico feliz. Né? Eu não sei se ele está aí ouvindo a gente, o André Luiz Montelhone, ele está me devendo, viu, uns contatos em Catanduva. Eu ligo para ele não me atende. Passo mensagem. Tem que ficar no pé dele, doutor Leles. Mas eu agradeço, viu, o carinho de vocês. Está na live. Eu gostaria de agradecer também o promotor Gustavo Cordeiro, amigo meu lá de Marília, fez mestrado comigo. Muito obrigado pela presença, doutor Gustavo também. E vários outros colegas aí que esteve aí na live com a gente. Muita gente boa. Doutor Alvani Magri, foi presidente da OAB lá de Novo Horizonte, grande amiga, doutor Alvani. Muita gente legal aí. Doutor Leles, muito obrigado. Já vou me despedir aqui. Eu agradeço imensamente. Nós agradecemos, né? Uma lição de vida sempre é conversar com o senhor e tenha muita sorte aí no seu pleito. Que Deus o abençoe, doutor Leles. Obrigado. Sorte eu já tenho, quero teu apoio. É isso aí. Conte conosco. Obrigado. Vamos lá. Deus abençoe, continue com esse programa aí maravilhoso.
E eu estou à disposição de vocês para a gente conversar nesse assunto e outros tantos que tiverem aí. Eu acho que a gente pode, de repente, agendar, mas numa outra oportunidade, para falar exatamente do tema que o professor disse, que é a pessoa assumir o risco ou não, o famoso dane-se. E aí Dólar eventual. a gente pontuar todos os passos que o professor, com muita maestria, pontua no Tribunal do Júri. Ótimo, estou à disposição. Só marcar. Tchau, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Deus abençoe. Sucesso a todos. Amém. Igualmente, professor. Até Obrigado, mais. doutor Leves. Forte abraço. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau.